Muito bem, irmãos. O nosso estudo hoje, é a segunda parte do capítulo 18, e o tema da nossa mensagem hoje é a firmeza e a constância, ela produz o crescimento da obra. Isso foi tirado de 1 Coríntios capítulo 15. Você pode abrir comigo lá, se você quiser, em 1 Coríntios, no capítulo 15 e versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Quando Paulo, ele diz aos irmãos daquela igreja: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Então, quando as pessoas são firmes, quando as pessoas têm assim, meus irmãos, uma constância, ou seja, eles realmente, eles atravessam os problemas, eles conseguem vencer os problemas, Deus está dizendo aqui que a obra, ela vai crescer, porque o trabalho no Senhor, ele não é vão, né? Então, a última coisa que a gente leu na semana passada, voltando lá em Atos, no capítulo 18, foi aquela aparição noturna de Jesus, quando Jesus apareceu de noite, e o apóstolo Paulo estava triste, o apóstolo Paulo estava fraco, o apóstolo Paulo estava com medo, o apóstolo Paulo ele estava traumatizado, e Deus de noite disse: Paulo, olha, não temas, fales e não te cales. É isso que Deus veio e falou com ele. E disse mais coisas para ele: eu estou com você, Paulo. Pode ficar em paz que eu estou com você. Estou com você, e mais ainda, no versículo 10, ninguém vai lançar mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Paulo, meus irmãos, o nosso assunto a semana passada foi esse encorajamento, do momento tão difícil que ele viveu na vida. Pastor, mas quando a gente olha ali o livro de Atos, eu não estou vendo uma coisa assim que pudesse ser crível, de que ele pudesse dizer assim: estou muito triste por conta disso ou daquilo, porque acontecia lá o que sempre acontecia, sabe como é que é? A vida dele era normal, ele ia para um lugar, era apedrejado, perseguido e tal, por que depois de tanto tempo ele foi se sentir assim? Veja, irmãos, isso é uma boa pergunta, Depois de tantos anos, 15 anos na estrada, talvez mais, já era para ter, a pessoa fala assim, já era para estar vacinado disso aí, Mas na verdade não. Ele disse para os coríntios, ele disse: eu não estou bem, eu estou com alguns problemas. Quando eu cheguei aí, eu cheguei com a minha cabeça não estava boa. Meu corpo não estava bom, a minha cabeça não estava boa, eu não estava bem, É por isso que Deus apareceu para ele de noite. É por isso que Deus veio conversar com ele de noite. Então, meus irmãos, a gente viu como Deus, ele tratou de encorajar o seu servo, Ele veio para socorrer mesmo o apóstolo Paulo. Vamos recordar o que ele disse para o apóstolo Paulo, Ele disse o seguinte, primeiro, eu atualizei aí, tá? Desculpa, mas você vai ver que não tem nada fora da Bíblia aí não. Olha, está dizendo aqui: não desista, Paulo. Eu sei que você não está bem, mas olha, não desista. Pode ser que chegue um momento na sua vida que você precisa ouvir de Deus mesmo essa palavra. Olha, não desista. Você diz para você, as pessoas dizem para você: desista, desista, desista. Aí Deus vem e fala para você: não desista. A segunda coisa, Deus disse para ele: olha, continue compartilhando a palavra. Desde que a palavra compartilhar hoje é uma palavra mais atualizada, e todo mundo sabe o que é compartilhar, gosta de uma coisa, compartilha, não é assim? Então, olha aí, Jesus olhou para ele e disse: olha, você compartilhe, continue compartilhando a palavra de Deus, fales e não te cales, tá? Uma outra coisa que Jesus disse foi: olha, estamos juntos,
É TMJ que eles colocam, não é TMJ? Então, estamos juntos, eu estou contigo. É o que ele está dizendo aí no versículo 19. Você pode ler comigo aí, né? É no versículo 19? Não, no versículo 10, né? Porque eu sou contigo, nós estamos juntos. Se Jesus está dizendo, eu estou contigo, ele está dizendo, eu estou junto com você. Eu estou aqui do seu lado. E finalmente não, você vai se dar bem, não é? Por que se dá bem? Porque ele diz aqui no versículo 10, que ninguém vai lançar mão de ti para fazer mal, né? Vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Sabe por quê? Ele diz assim, eu tenho muito povo nessa cidade, ou seja, essa obra, ela vai crescer muito. Então imagine que Jesus, ele disse isso. Eu não me lembro de Jesus ter dito isso, né? Em outra situação, que não seja essa aqui, meus irmãos, que Paulo estava tão triste, tão para baixo, tão depressivo, né? Ele é tão depressivo que Jesus ter que aparecer para ele e dizer assim, olha, essa obra ela vai crescer, fica tranquilo que essa obra ela vai crescer muito. Então, irmãos, lembra do nosso tema? O nosso tema, firmeza, constância, produz o crescimento na obra de Deus. Eu quero começar com essa primeira palavra aqui, Paulo, não desista, tá? Não desista, tem tempo difícil mesmo, de desânimo. Nós vimos que ele confessou a sua fraqueza, e essa mistura, meus irmãos, é uma mistura propícia para desistência. Quando você se sente com medo, quando você se sente fisicamente fraco, quando você está com a sua mente meio traumatizada com alguma coisa. Isso é uma combinação terrível. É a combinação do terror, meus irmãos, para muitas pessoas, quando você fala assim de o caminho da depressão. Para mim é isso aí, né? Tá, você ter essas três coisas. Você sabe que a junção dessas três coisas, né? A junção da fraqueza, do medo e do trauma, fez um efeito muito forte lá no Getsêmani. Jesus ele chegou para os três mais chegados dele, Pedro, Tiago e João, né? Ele olhou para eles e disse, olha, vocês orem um pouco aqui comigo, porque a minha alma está muito triste até a morte. Então, vocês não brinquem com essas coisas, porque pode ser que uma pessoa um dia está nesse ponto, como Jesus esteve. Jesus disse, olha, me ajudem, fique aqui em oração comigo, porque a minha alma, ela está triste até a morte. A fraqueza já fez muita gente desistir da igreja, seja porque ela realmente é atormentada pelas circunstâncias que estão por fora. Muitas pessoas, elas realmente se afastaram da igreja nesse momento, no momento que elas estavam sofrendo algum problema lá de fora, e elas absorveram aquele problema, que a parábola do semeador diz que é a tribulação, diz que é a angústia, né? As aflições. Então a pessoa absorve aquilo e de fato ela não consegue vencer. Isso aconteceu com Jesus e Jesus venceu lá no Getsêmani, né? Mas muitas pessoas elas são vencidas e elas se afastam da igreja. Mas pode ser que ela é a causadora do mal, então também ela vai se sentir assim. E aí ela vai ficar aborrecida, triste, indesejável para si mesma, e aí ela fala, eu vou desistir. Então Jesus ele vem e disse, não desista, você tem que ser firme, você tem que ser constante, não desista. Eu conversando com alguns irmãos, né, lendo a história da nossa missão, a Missão Batista da Fé, e tem uma mulher que eu aprendi a admirar, né? Eu não sei nada dela. Acredita que eu não sei nada dessa mulher? Ela chamava Ellen Calley. Ellen May Calley, é uma coisa assim. Eu não sei falar inglês, então para mim é difícil. E aí, meus irmãos, ela era a esposa do missionário que chamava Royal, né? É um nome assim meio diferente para nós.
E eles vieram para o Brasil em 1951, 52. Quando ela veio, ela tinha 3 crianças pequenas. Os casais que precederam eles, quando a mulher ficou grávida, assim, com 4 meses, 6 meses, já entrava em pânico porque estava na selva amazônica, não, estava em Manaus, tá? Que era uma capital. E aí entrava em pânico e saiu correndo, voltou para os Estados Unidos e não voltou mais para o Brasil, só porque tinha que ter um bebê, né? Com coisa que as mulheres amazonenses não tinham bebê, né? Então foi lá e não voltou mais. Era o pânico, o medo, né? Mas aí vem essa Helena. Deixa eu falar, eu vou dizer por que eu admiro ela. Porque ela já tinha 3 crianças e 2 meses depois que ela chegou no Brasil, ela teve o nenê. Era só atrasar a viagem mais 2 meses, não é verdade? E aí ela veio e ficou. E meus irmãos, aconteceu uma tragédia, né? Uma coisa muito triste. Você vê, eu falei, Mariazinha, dá uma olhada nessa foto aqui. Quando eles vieram para o Brasil, ele está assim na foto, ó. Toda alegre, não é, Mariazinha? Todo feliz. E ela toda feliz, sabe? Com as crianças, né? E 3 anos depois ele está assim, ó. Na foto. Acabado, né? E como é que ela está, Mariazinha? Ela está assim. Feliz. Ele já estava meio abatidão, mas ela estava feliz. E aí, meus irmãos, ela teve mais 3 crianças aqui no Brasil, em 4 anos, 5 anos. Mas quis Deus que no 6º filho ela falecesse. Ela morreu. Eu acredito que ela morreu feliz. Ela morreu como uma verdadeira missionária. Ela plantou uma semente ali, meus irmãos, que ela não acha assim, sabe? Essa é uma mulher para colocar o nome assim na placa, sabe? Ellen Keller, sei lá, né? Helena Keller, escreve C-A-L-L-E-Y, né? Então, é de admirar, porque ela deu a vida pelas missões. Na verdade, de todos os nossos missionários, ele é o 5º casal missionário, é a única mulher que deu a vida pelas missões, até o 5º missionário que a gente tem. Depois tem outras mulheres, aí sim, as coisas vão mudando, mas essa é a primeira. Então você vê, né, que muitas pessoas têm problemas, e aí por causa dos problemas eles desistem. Essa mistura que eu falei para vocês, é a mistura da fraqueza, do medo e o trauma. Eles vão desistindo da igreja. Então o que Jesus disse? Não desista, meu filho, eu estou com você. Depois, meus irmãos, ele pôde escrever para a igreja de Filipenses, o próprio Paulo, e ele foi fortalecido com essa palavra, e aí então, ele escreveu para os filipenses, né? Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus. Está difícil de ver aqui, mas está em negrito, aquele que começou vai completar, sabe? Então ele está dizendo assim, eu estou convencido que Jesus, que ele começou essa obra, ele vai completar essa obra, porque ele disse para nós, olha, não foi você que começou, não foi você. Ah, mas Paulo foi o primeiro missionário ali em Corinto. Não foi ele que começou. Quem começou a obra? Sempre é Deus. Não é Paulo, não sou eu, não é você. Então aquele que começa, se ele tem poder para colocar Paulo lá e começar com Paulo, ele tem poder para terminar com Paulo. E é assim, irmãos. Então, Jesus disse, não desista, tá? Segunda coisa que Jesus disse, continue compartilhando a palavra. Primeiro porque é nosso dever de falar de Jesus para todas as pessoas, tá? E segundo, como a gente já viu, ele não estava sozinho, né? Jesus disse para Paulo, eu estou contigo, tá? Então Deus, ele nunca mandou uma pessoa fazer uma tarefa e disse, ó, se vira. Aliás, repito novamente, essa frase foi dita por Bill Bright. Bill Bright é o que escreveu as 4 leis espirituais, isso que eu estou andando distribuindo para todo mundo. Ele fala uma frase muito interessante,
Ele diz assim, ó, Jesus, quando ele deu a grande comissão, ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E boa sorte, ele diz assim, ele não disse boa sorte, ele disse o que no final? Eis que eu estou convosco todos os dias. Então ele não fala para você, vai lá pregar, ó, valeu, hein, boa sorte, dá um tapinha na conta, vai lá, né? Não, ele diz assim, ó, ide, prega o evangelho, eu estou com você todos os dias. Se você pregar todos os dias, eu estou com você todos os dias. Então, meus irmãos, ele fala uma palavra boa também para Josué, e eu gosto muito dessa palavra que ele fala para Josué, o nosso Deus. Deus disse para Josué, olha Josué, do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Como fui com Moisés, assim serei com você. Como ele foi com Moisés, assim ele será comigo, com você. Ele prometeu estar conosco, essa é uma promessa, Deus não mente. Nós podemos mentir, Deus não mente. Então, cabe a nós compartilhar e ao Espírito Santo convencer, meus irmãos, as pessoas. E uma outra coisa que ele disse, ele falou sobre aquela visão, tenho muito povo nesta cidade, então Deus dá a visão de uma grande obra para Paulo lá em Corinto, né? Quando Jesus, ele faz o Paulo pensar numa obra grande, sabe? Faz ele pensar grande, tenho muito povo nessa cidade. Jesus está dizendo para Paulo, Paulo, essa igreja vai ser grande, Paulo, essa igreja vai crescer muito. E, irmãos, tem igreja que cresce muito e tem igreja que não cresce. E o certo é a igreja crescer muito, tá? Esse é o jeito mais correto, é a igreja crescer muito, tá bom? Existe algumas igrejas que crescem, outras que não crescem, né? E existe o fator hereditário do crescimento. Por que que uma igreja cresce e outra não? Os romanistas e muitos reformados, os muçulmanos, eles nascem daquele jeito. Então é um crescimento hereditário. A pessoa nasceu lá, sabe, não precisa se converter, já é da igreja. Então esse tipo de crescimento é uma bolha. Isso aí não é nada, para Deus não é nada esse crescimento. Existe o fator edênico, né? O que é isso aí? É aquela pessoa que ela quer ficar num lugar bonito, cheio de promessa, só desfrute, entendeu? Que é a igreja só para desfrutar. Ela pensa que ela está no jardim do Éden, né? Porque a igreja tem que ser linda, não tem problema, não tem doença, não tem nada, né? Então, as pessoas correm atrás desse tipo de igreja que promete esse tipo de coisa. E existe o fator bíblico. Qual que é o fator bíblico? Quem semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância, abundância também ceifará. Esse é o fator bíblico. Quanto mais a gente semear, mais nós vamos colher. Olha, o dia que você vê muita criança na igreja, é porque o pessoal está trabalhando. Se a gente vê que as nossas crianças somem tudo, o fato é muito simples. Nós paramos a visitação. Nós paramos de ir na casa das crianças e lembrar elas, amanhã tem culto. A mesma coisa funciona para o culto domingo de manhã ou domingo à noite. Como é que a igreja vai crescer se eu nem convido as pessoas para vir para a igreja? Se eu nem estou trabalhando com as pessoas para elas virem para a igreja? Então, irmãos, por que uma igreja cresce e outra não? Você vai em algumas igrejas, nós temos igrejas grandes, que pregam a verdade, não pregam a mentira, eles pregam a verdade. Eles anunciam a palavra de Deus com verdade. O que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando muito. Eles evangelizam, eles distribuem folhetos, eles, meus irmãos, fazem assim, convidam as pessoas que trabalham com eles, eles estão lutando. Então, não fala assim, qual que é o segredo? Qual que é o segredo? O segredo é trabalhar. Esse é o segredo. Eu sei, meus irmãos, que nós podemos dar muitas desculpas, mas a palavra de Deus, ela é muito clara sobre isso. Uma pessoa, se ela for um agricultor,
ela tem um sítio, aí o outro tem um sítio também. Mas tem um agricultor que ele planta, ele tem um monte de coisa lá, está sempre jogando a semente, sempre jogando a semente. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter um pé de poncã, vai ter um pé de laranja, vai ter fruta, vai ter, meus irmãos, um alface, vai colher bastante coisa. Agora tem outro que fica lá, né, na rede, deitado, em berço esplêndido, né, e fala, vai chover, não sei se vai chover, o que adianta, a gente luta tanto, vou lá na quitanda, eu compro lá, é mais barato, tal, do que ficar plantando. Tal. Bem, um sítio vai ter coisa, não vai? O vizinho que tem a mesma terra, chove igual, porque os dois são os sítios vizinhos, não vai ter nada. Então, eu nunca me enganei com isso, jamais. Eu sempre entendi que, olha, o crescimento de uma igreja passa pelo trabalho, pela dedicação, pelo amor à casa. Então, ninguém vai me iludir em relação a isso. É trabalho mesmo, não tem jeito, é trabalho. Eu cheguei, meus irmãos, em Galha, eu me lembro que o pastor João, ele mandava um tanto de folheto para mim, mandava acho que para a Duartina também, né? Umas folhetinhas assim. Eu fazia certeza que toda residência e toda casa de sítio tinha uma folhinha daquela lá. Estou dizendo para vocês que toda residência e toda fazenda, toda. Eu tinha uma moto, eu tinha um mês inteiro para entregar 1.500 folhinhas. Em Galha tinha 800, quando eu contei, tinha 823 casas, cidade de Galha. Eu entregava 823 folhetos. Porta a porta. Mas não tinha o que fazer. Era solteiro, tá vendo? Eu só tinha que fazer aquilo lá. E eu me lembro que depois de meses, uma pessoa apareceu. Falou assim, eu vim aqui porque o senhor entregou um folheto lá no sítio, não sei o que, eu cheguei de serviço, eu li, eu gostei muito, tal, né? E aí, meus irmãos, começa, né? Aí começa a vir uma outra pessoa, começa a vir alguém, mas se a gente não ir, não tem chance, nenhuma chance. Aí nós vamos dizer, Jesus disse, meu pequeno rebanho, e vamos pegar só esses versículos da Bíblia, para provar a nossa ineficácia, a nossa inoperância, a nossa indolência, a nossa preguiça, né? E não é certo isso. É mais certo dizer assim, eu não fui um servo fiel, eu não trabalhei mesmo. Então, meus irmãos, nós não podemos fazer isso. É como um pastor que fala assim, eu não sou aquele pastor que gosta de visitar. Calma aí, eu escutei direito isso? Se você não gosta de visitar, por que você não gosta de visitar? Eu não gosto de ficar muito perto de gente, mas então vai trabalhar home office, né? Vai fazer uma coisa aí, se não gosta de gente, você não pode jamais ser um pastor. Se você não gosta de visitar, também não pode. Então, pessoa que escreve sobre a Bíblia tem um monte já. Só para fazer uma mensagem, um sermão, já tem pessoa que faz isso. Pode pegar na internet. Meus irmãos, a questão é muito séria, né? Paulo, ele teve uma visão de uma obra grande. O verdadeiro crescimento, eu sei, vem de Deus. Um planta, outro colhe, e Deus faz crescer. Está aqui, é 1 Coríntios capítulo 3, né? Então, um planta, outro colhe, e Deus faz crescer. Mas note o princípio, não pode haver crescimento sem plantio. Não existe. Sem plantio, sem você lançar a semente, não vai ter como a obra de Deus crescer, né? E o que Paulo podia fazer diante de não desista, compartilhe a palavra, eu estou te dando uma visão de crescimento? Ele podia, meus irmãos, começar a dar algumas desculpas, né? Falar assim, o senhor sabe que eu não estou bem, olha como é que eu estou aqui, fisicamente, estruturalmente, mentalmente, coraçãosalmente, né? Eu não estou bem, né? Podia dar as desculpas. Dizer que devido às suas finanças, o senhor viu que eu estou trabalhando aqui, fazendo tendas com a Áquila, com o Áquila, com a Priscila, o senhor está vendo meu esforço, é que eu tenho que ganhar uns dinheirinho,
né? Eu tenho que, o senhor sabe como é que é, tem muita conta para pagar, eu não tenho tempo. Veja, meus irmãos, ele podia dizer, eu não posso parar de fazer tenda, eu preciso. Quando chegou o Paulo e o Silas, que ia aumentar as bocas para comer, aí que ele parou mesmo de fazer tenda, né? Eu quero saber, nós vamos pregar a palavra de Deus aqui, né? Meus irmãos, o peru, ele estava lá no galinheiro, né? Não é galinheiro, no quintal lá, né? E o coitado estava todo magrelo, todo desnutrido, né? Triste, pouca comida, sabe como é que é, né? Glu, 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 né? E aí, então, o dono, além de tudo, comprou um galo, sabe? E jogou o galo para ficar junto com o peru lá. Aí o peru olhou e disse, rapaz, que não tem comida nem para um, agora coloca você aqui 2, né? Agora que nós vai passar fome mesmo aqui, agora se eu tinha que comer pouco, agora eu não vou comer nada, né? Vou ter que repartir esse pouquinho de milho que vem aqui todo dia. O galo disse, o quê? Você vai ver o trupé que eu vou fazer aqui dentro. Eu vou fazer um griteiro aqui, que enquanto eles não trazer milho para nós, eu não vou parar. E o bicho cantava o tempo todo, aí o dono lembrava, né, que tinha uma criação, toda vez que o galo cantava, ele jogava um pouco de milho lá, né, e os dois foram engordando. Ou seja, a gente tem que fazer algum barulho, né, não tem jeito. Então o apóstolo Paulo, ele não tinha desculpa para não trabalhar, ele podia dar, porque ele, estou trabalhando, dizer que está cansado, dizer que já trabalhou demais, já abri muita igreja, o senhor sabe, eu estou trabalhando muito, aí ninguém trabalha como eu, é verdade, mas você não acabou ainda de fazer o que eu mandei, como não acabou? Eu falei, ide por todo o mundo, não é só a Ásia, não é só a Acaia, a Macedônia, a Síria, o Chipre, não, o mundo é muito mais do que isso, então o nosso trabalho não acaba nunca. Veja o que Paulo fez, versículo 11, Paulo, ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando a palavra entre eles, capítulo 18, versículo 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Não, eu vou ficar, Jesus falou que é para mim ficar, compartilhar, ensinar, eu vou fazer isso aí. Qual que foi o resultado? Novas conversões, a família de Chloe, a família de Stephanie, até o Sóstenes e outras pequenas famílias. Ele mesmo afirma no capítulo, em 1 Coríntios, eu falo, olha, eu não batizei muitas pessoas aí nessa cidade não, mas olha, irmãos, as pessoas que ele batizou, a turma que ele era boa, era uma turma firme, era uma turma fiel. E a partir dessa turma, quando ele escreve para Corinto, a igreja está grande, crescida, os historiadores do Novo Testamento, todos eles concordam que Corinto foi uma das maiores igrejas cristãs que existiu na época, mostrando que Deus não mente, que Jesus, ele não mente. Uma outra coisa, ninguém tocou em Paulo quando ele estava em Corinto. A Bíblia diz no versículo 12, que quando Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Veja que esse ataque é diferente. Antes eles iam, agrediam, jogavam pedra, tá? Dessa vez, eles não podem agredir, jogar pedra, né? Mas eles vão lá no tribunal, eles vão lá falar com o procônsul e fala para o procônsul, olha, esse Paulo aqui, eles gostavam de falar que Paulo era uma peste, sabe? Esse homem aqui, versículo 12, 13, né? Persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Olha, nós temos uma acusação muito grave contra esse Paulo. O que é? É que ele fica ensinando as pessoas a não guardar a lei de Moisés, servir a Deus sem precisar guardar a lei de Moisés. Hoje na nossa classe, lá dos adolescentes, nós aprendemos sobre isso, né? Veja, meus irmãos, que só pega Paulo, não pegaram Timóteo, não pegaram Silas, não pegaram ninguém, só pegaram Paulo. E veja, uma outra coisa, sempre que eles levavam Paulo na justiça, Paulo levava peia, né, Renato?
a peia, levava uma coça, apanhava, ou era apedrejado, machucavam Paulo. Dessa vez talvez ele já foi, estou perdido, né? Vou apanhar de novo, né? Vou apanhar. Será que ele foi assim? Eu não acredito. Eu acredito que ele começou a pensar no que Jesus tinha dito para ele no versículo 10. Paulo, eu sou contigo e ninguém vai fazer mal para você aqui nesta cidade. Veja o que está escrito aqui, né? Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Pode ir. Então, irmãos, ele não precisou se defender. Ele até tenta se defender. Olha o versículo 14, querendo Paulo abrir a boca. Quando ele estava falando mal dele, ele levantou a mão. Opa, eu quero falar. E ninguém deixou ele falar. Ele sempre falava para se defender, mas ninguém deixou. Fica quieto aí, né? E não precisou. Ele queria, não precisou. Por quê? Porque o próprio procônsul, meus irmãos, não aceitou a acusação e dispensou todo mundo. Disse, olha, se fosse uma questão grave, eu até me meteria nesse assunto. Como é uma questão da lei de vocês aí, vocês se viram aí. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Nem sou judeu, né? Tá bom. E, meus irmãos, confirma a promessa de Deus. Ele foi bom para Paulo, né? Não, ele não foi bom para Paulo. Ele só foi indiferente. Ele não aceitou a acusação, mas ele não protegeu. Olha o que está acontecendo aqui, no versículo 16. Expulsou-os do tribunal. Então, todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Na frente do galho, pegaram o Sóstenes, deram um supapo nele, deram um sacode nele, deram umas rasteiras, pegaram ele pelo pescoço. E a Galho, nada dessas coisas incomodava. Ele fez assim, tô nem aí. Se eles tivessem feito isso com Paulo, não estava nem aí. E quem que apanhou? O Sóstenes. Era o dia do Sóstenes apanhar. Coitado, não tinha nada a ver com aquilo, né? De fato tinha, porque... Olha lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Você tem a sua Bíblia aí? Vamos abrir lá. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 1. Bem, se é 1 Coríntios, Paulo escreveu para os coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Apanhou, mas se converteu, né? Está na eternidade, com o sinal de uns murrão que ele levou lá e tudo mais. Agora, o mais interessante dessa história é que quem foi levado para o tribunal, quem foi acusado, injuriado, foi Paulo, e ninguém colocou a mão nele. Para mostrar, meus irmãos, que quando Deus quer, ninguém coloca a mão na gente. Fulano apanhou lá, pregando a palavra de Deus, porque Deus quis. Se Deus não quiser, ninguém rela a mão. Vocês lembram que eles foram prender Jesus? Os soldados vieram para pregar Jesus. O que aconteceu com os soldados? Caíram tudo para trás. Aí Jesus olhou e disse, opa, está tudo caidão aí? Né? Quem que vocês estão procurando? Jesus, o Nazareno, sou eu. Deixa eles aí em paz. Aí eles pegaram, quando ele se permitiu pegar. Então, enquanto Deus não permitir, não vai acontecer nada com você. Você pode ficar em paz. E aí, meus irmãos, ele foi embora de Corinto, né? Missão cumprida ali, versículo 18. Paulo ficou ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. E levou com ele Áquila e Priscila e rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha um voto. O cabelo cortado, né? Ele rapou o cabelo, tinha cabeleireiro lá naquele tempo, né? Paulo decidiu ir embora de Corinto, né? A missão dele ali estava cumprida como missionário, a missão dele se cumpriu, né? E deixou algumas famílias, o trabalho foi crescendo, mas quando ele saiu de lá, no meio do caminho, ele cortou o cabelo. O que significa esse cabelo cortado? Ele fez um voto. Mas quando eles cortavam o cabelo, já era gratidão. Já era gratidão. Eles diziam assim, Senhor,
muito obrigado. Eu não sei qual foi o pedido dele para Deus. Eu só sei que ele cumpriu o voto dele. E aí ele corta o cabelo para mostrar isso. Uma outra coisa interessante é que ele deixa para cortar o cabelo quando ele não está mais no meio dos irmãos, para não aparecer. Para dizer, eu fiz um voto, Deus me honrou, né? Agora vai lá na praça, corta o meu cabelo, tal. Não, ele nem ficou ali, ele foi embora. Senhor, muito obrigado. Ele só está dizendo isso. Eu te agradeço, Senhor. Então, sobre o voto, se você fez um voto, o que Deus fala? Cumpre. É só isso, né? É o que ele está fazendo, né? Paulo estava agradecendo para mim o tempo que ele ficou em Corinto, pôde pregar a palavra de Deus. E olha, irmãos, a gente faz o voto, prega. E aí Deus honra, né? Não porque nós merecemos, mas porque a sua glória tem que permanecer para sempre. E aí, finalizando, vamos acabar o nosso estudo, né? E ele foi embora também de Éfeso, não quis ficar lá em Éfeso, né? Parou um pouquinho lá, não quis ficar. Versículo 20. Rogando eles que ficasse por mais um tempo, ele não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez eu voltarei para vós. E partiu de Éfeso. Está vendo aí? Sabe o que isso significa? Isso significa que o Paulo amadureceu. Você acha que uma pessoa velha de igreja, um missionário tarimbado, que ele não amadurece? Que ele não cresce? Olha, essa aqui é muito boa para nós, porque Paulo ele decide ir embora, os irmãos, não vai embora não, fica mais um pouco com a gente. Ele já tinha decidido que ele ia, né, lá para Jerusalém, tinha que celebrar uma solenidade lá. Ele disse, não, eu vou, está decidido. Só que ele fala essa frase, a frase é, olha lá, se querendo Deus, outra vez eu voltarei para vós. Querendo Deus, eu vou voltar. Se Deus quiser, eu vou voltar para vós. Então a pessoa não pode fazer plano, tem que ficar aí nesse fatalismo. Não é isso não. Ele não acabou de dizer que ele tem um plano? Qual que é o plano dele? Passar onde? Passar lá em Jerusalém e depois voltar para ele, se Deus permitir. Meus irmãos, ele não está fazendo nada de errado não, e também ele tem planos, né? O errado não é o nosso plano, fazer um plano, ser uma pessoa organizada. Errado é não aceitar que Deus esteja sobre os nossos planos. A autoridade de Deus sobre os nossos projetos. Esse é o problema. Sempre que você tiver um sonho, faz certeza que Deus está em cima daquela escada de Jacó. Que Ele está lá, tá? Nunca esqueça disso. Porque no sonho de José, Deus não estava em lugar nenhum. E aí Deus tem que ensinar para a pessoa, olha, eu tenho que estar em primeiro lugar. Então o que Paulo está fazendo aqui, é falando, olha, eu estou debaixo da vontade de Deus. Eu quero estar sempre no centro da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, eu vou voltar para vós. E ele voltou, foi da vontade de Deus. Mas Deus poderia dizer para Paulo, você não vai para Ponto, você não vai para a Ásia. Deus já tinha feito isso antes, vocês lembram? Quando ele saiu para a segunda viagem, ele queria ir para a Ásia, Deus não permitiu. Ele falou, então eu não vou contra Deus, se Deus não quiser, eu não venho, pronto. Mas se Deus permitir, eu vou estar. Meus irmãos, é muito bom você estar no centro da vontade de Deus. Eu às vezes falo assim, Senhor, gostaria que o Senhor confirmasse isso para mim, que o Senhor fosse muito claro para mim, que o Senhor confirmasse isso. Às vezes a gente precisa de confirmação de Deus, e sabe o que Deus faz? Deus, Ele confirma, Ele mostra para você, fala, olha, é isso aí, e você olha e diz, muito obrigado, Senhor, E não é que você tem que ficar pedindo isso sempre, não. Mas se um momento ou outro vier um momento difícil, cabisbaixo, você pedir uma confirmação para Deus, Ele vai mostrar. E você vai entender
a vontade de Deus com muita clareza, sem problema nenhum. Amém?